Palavra de Deus. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de um ano. Quando eles estavam sentados à entrada da tenda no maior calor do dia. Isso é aproximadamente meio-dia. O maior calor do dia é meio-dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Pelo amor de Deus, isso não é a Trindade, não, tá? São 2 anjos e o próprio Deus aí. Depois a gente vai ver isso aí. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do meu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazeis as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguireis avante. Respondeu: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borrado. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em preparar. Tomou também coalhada, leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore. E na época havia uma cultura de quando os hóspedes estivessem se alimentando, eles não sentassem, ficavam de pé. Eu escrevi ficar de pé aqui perante eles. E eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, diga, riu-se, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisas demasiadamente difíceis? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. E ele, porém, disse: não é assim, é certo. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir, Senhor, que Tu abençoes essa palavra ministrada nessa noite, fazendo com que ela cumpra o Teu propósito na vida de cada um de nós. Senhor, nós necessitamos, Deus amado, ó Deus, da Tua intervenção sobre nossas vidas agora. Usa essa palavra, ministra força, ministra encorajamento, perseverança e paciência através desta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Queridos, uma promessa, muitas vezes a gente pergunta: para que uma promessa? E quando nós começamos a observar as Escrituras e todo o seu processo, a palavra do Senhor, ela nos mostra que Deus sempre prepara os seus servos para aquilo que Ele vai fazer. Se você observar a vida de Ciro, José vai dizer, historiador judeu, ele vai dizer que Ciro viu a profecia de que ele seria o libertador, né? E aquele que ajudaria na restauração do templo de Israel. 200 anos antes dele nascer, havia sido profetizado que ele nasceria, e com o nome de Ciro. Deus sempre avisa o seu povo, principalmente aqueles que ele tem uma obra, do que ele vai fazer. É uma das razões pelas quais o Senhor dá promessa. Objetivo. Todos nós, se não tivermos um objetivo na vida, nós vamos esmorecendo, nós vamos definhando. E Deus, quando chama o homem, Deus chama o homem com um propósito. Deus chama o homem com uma promessa para ele, tanto aquelas reveladas diretamente da Escritura, quanto aquelas que Deus fala ao nosso coração.
E uma das razões para que isso aconteça é para que quando acontecer, nós venhamos a entender que foi Ele que falou. Amém? Eu me lembro certa vez, eu havia comprado um carro e esse carro foi utilizado para a obra de Deus. Ia 6 pessoas, 7 dentro do meu carro, levando um por um, aí começando a obra ainda. E posteriormente eu tive que vender esse carro e Deus usou uma irmã, estava no local, a irmã entrou, estava na cara clarinha. Uma irmã entrou e disse assim: Deus está dizendo para você que vai lhe dar outro carro e um vermelho. E um irmão da igreja na época aqui falou: pastor, eu senti desejo no coração, ele não sabia disso, de me dar um carro. E quando esse irmão foi procurar um carro para comprar de segunda mão, isso foi um carro 98, isso foi em 2003, por aí. Quando ele comprou esse carro, o carro que nós fomos comprar era um carro vermelho. Então a gente começa a observar que Deus sempre fala ao coração o que Ele vai fazer na sua vida. Amém. Deus prepara você para dizer: foi eu que fiz isso, não foi o homem. Eu cumpro aquilo que eu verbo para fazer. Só que constantemente nós também entendemos erroneamente aquilo que Deus está prometendo para a gente. Por exemplo, Abraão, ele se engana. Ele diz o quê? O herdeiro da minha casa vai ser o Damasceno Eliezer. E Deus está falando: não é ele. Mas na cabeça dele, seria Eliezer, o seu servo. Só que Deus havia prometido o que é para ele? Um descendente. É sempre assim. Nós queremos ajudar Deus a cumprir a promessa dele. E muitas vezes não entendemos o tempo de Deus e aquilo que Ele está falando. É por isso que muitas vezes é necessário, quando Deus nos dá uma promessa, pedir: Senhor, o Senhor precisa confirmar isso no meu coração. Eu me lembro quando Deus gerou no meu coração o desejo de ter uma outra criança, mas o medo era muito grande de ter outro filho, porque 2 é complicado. E eu comecei a ir em vários lugares, as pessoas paravam assim: Deus, olha, Deus falou para te dar um menininho, eu vi você com um manto azul, com uma criança no colo. Daqui a pouco era um sonho que eu tive. A pastora Mônica teve um sonho certa vez, me entregando um garotinho peladinho. Não foi, pastora Mônica? Peladinho, me entregou assim na mão do garotinho, era um menino. E aí, isso foi várias comprovações. E no dia que eu fui fazer a ultrassonografia, eu falei assim: você vai tirar, mas a ultrassonografia do céu já saiu. Pode bater teu menino. Porque Deus foi confirmando, não foi só porque Ele havia falado no meu coração, mas Ele usou outras pessoas, usou circunstâncias, gente sonhou e gente que nem me conhecia, a coisa foi se confirmando. Porque Deus vai preparando. Poderia não ser aquele momento. Poderia ter vindo a Brenda na frente do Breno, não poderia? Mas a promessa tinha sido feita. Então, Deus vai preparando o nosso coração para que se cumpra as suas promessas, os seus planos na nossa vida. Primeiro, para que saibamos quem fez a promessa. Porque quando a gente recebe as bênçãos, se Deus não tiver muitas vezes falado no nosso coração antes, a gente nem percebe. A gente acha que é normal. Agora, quando Deus fala antes e cumpre, pode ser uma bicicleta, pode ser um táxi, pode ser uma casa, pode ser o que for. Você vai dar uma glória a Deus, não pelo objeto em si, mas porque Deus falou que ia fazer e fez. Amém? Amém. Nosso Deus é assim, Ele fala que vai fazer, leva tempo. Se você observar, Abraão levou 25 anos até ter um filho. Outra verdade de uma promessa de Deus: às vezes as promessas são rápidas, mas às vezes ela passa pela prova do tempo. Abraão passou pela prova do tempo. 25 anos até Isaac nascer. 25 anos. Mas parece que a promessa é algo que Deus vai renovar. Se você observar na palavra de Deus, Deus havia dado a promessa a Abraão. Quando a gente olha para o texto, ele diz que ele saiu de Harã, porque Naor, seu irmão, havia morrido, e provavelmente seu pai estava de luto, e ele vai então para Harã. É uma das possíveis explicações da saída deles de Ur. Mas a palavra de Deus em Gênesis, em momento nenhum, vai dizer que houve uma chamada de Ur. A chamada não foi de Ur, foi de Harã. Como é que a gente sabe que Deus tirou Abraão de Ur dos caldeus? Quando você, por exemplo, abre Neemias,
Neemias 9, 27, abre comigo aí se puder. Neemias 9, 27. Neemias 9, 27. Quem achar pode ler. Eu falei 27? É 7, perdão. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Aqui a gente já sabe que ele foi chamado de Ur dos Caldeus. Mas quando você volta aqui para Gênesis, olha o que você vai observar. No capítulo 12 de Gênesis, verso 4, diz assim: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Ele estava em Harã. Deus faz a promessa em Harã. Aqui não vai te mostrar Deus chamando ele de Ur. Mas nós sabemos, porque lemos a Bíblia por completo, amém? A explicação da palavra de Deus tem que ser na Bíblia toda. Abra Atos 7. Atos 7 você vai ver a mesma coisa. Olha Atos 7 ele falando. Lá no versículo 4. E ele diz, o discurso de Estevão: sai da tua terra e da tua parentela. Perdão, aqui no 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Aqui Estevão está dizendo que ele apareceu na Mesopotâmia, mas em Gênesis você vai ver ele chamando ele na Mesopotâmia. Mesopotâmia significa o quê? Terra entre. Então vai dizer o quê? Ele diz: sai da tua terra, da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, onde eles viram ele chamando. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitas. Talvez Estevão estivesse usando aqui, que é muito pouco provável, os manuscritos samaritanos, que vai falar que Terá vai morrer com 145 anos. Em outros manuscritos a gente vai achar que 135. Mas isso é só um detalhe. Bem, queridos, aonde eu quero chegar com vocês? Eu quero chegar com vocês de que o que Deus havia prometido a Abraão, em todo o percurso dele, Deus cumpriu. Porque Deus é fiel. Diga assim: Deus é fiel. Eu quero que você, olhando nas Escrituras Sagradas, veja alguém que Deus chamou, ou uma promessa que o Senhor fez que não se cumpriu. Agora, geralmente a promessa, e esse é um terceiro ponto que vocês devem observar, as promessas de Deus na nossa vida são extraordinárias. Por exemplo, Deus não precisa dizer assim: Wallace, Deus me diz que você vai ser um professor de escola dominical. Ele já tem um gosto dele de escola dominical, da aula. Mas quando Deus pega ele todo despreparado e não tem condições nenhuma, tímido, totalmente sem nenhuma capacidade, e faz essa pessoa se tornar isso, nós vemos que somente Deus pode fazer isso. Geralmente as promessas do Senhor são coisas grandes demais para a gente, coisas que a gente se acha incapaz de fazer. O que ele disse para Abraão? Você vai ser pai de uma grande descendência. Abraão não conseguia nem ter nenhum ele estava conseguindo ter, você pai de uma grande descendência. E a palavra de Deus diz que Deus manda ele sair, ele entra numa terra, mas ele disse que não tinha nem um pedacinho de terra, não sei aquele campo que ele colocou para enterrar a mulher dele, que é a caverna de Macpela. A única coisa que ele tem na antiga Canaã, que hoje é Palestina, é a única coisa que ele tem. Ele não tem nada, porque a promessa era para quem? Para ele chegar ali e para a sua descendência. Deus cumpriu essa promessa de Abraão? Cumpriu. Cumpriu essa promessa. Por quê? Porque Deus é fiel. Irmãos, o problema da gente não é a promessa em si,
é o período que é feita a promessa e o cumprimento dela. Porque nesse período aqui a gente faz muita besteira. Abraão fez besteira. E muitas vezes é necessário anos, irmãos, anos, para Deus trabalhar dentro do nosso coração. Nosso coração é terrivelmente corrupto. E Deus, muitas vezes, para cumprir a promessa dele, Ele tem que trabalhar dentro do nosso coração. Irmãos, há pessoas que têm 70 anos, mas ainda são meninos emocionais. Gente que, se acontecer uma coisa errada, joga tudo pro alto. Gente que muitas vezes não sabe lidar com as adversidades da vida. Tudo tem que sair 100% como ela quer. Se der alguma coisa errada, não vou mais à igreja, não procuro mais ninguém, não quero saber mais de nada. Tudo tem que estar encaixado dentro da sua agenda. Só que Deus não é um Deus que se conforma ou entra na forma da minha agenda. É a minha agenda que tem que entrar na forma dele. Amém? Por quê, meus irmãos? A minha vontade, muitas vezes, ela causa problema na minha vida e do próximo. Abraão queria ter um filho. Ele vai para o Egito, mente que Sara era irmã dele. Deus aparece lá, Faraó chama ele, manda ele embora, dá ainda mais coisas do que ele já tinha. E já dá o primeiro problema. Por quê? Porque agora ele tem gado demais. Ló também tem gado demais. E eles começam a ter problemas. E ele então fala: Ló, quanto tu quer ir? Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, né? Bobo, né? Ló é daqueles caras capitalistas. Ló olha e diz o seguinte: paguei tudo verdinho, ó. Aquilo ali, meus gatos vão se deliciar e vai. Meu irmão, nem tudo que reluz é ouro, amém? Nem tudo que parece ser bom no princípio é bom realmente. E Ló vai. E consequência da escolha de Ló, ele perde a esposa. Perdendo a esposa, gera ideias na cabeça das suas filhas. E as suas filhas o embebedam, onde nasce Amon e Amnon. Sai uma nova tribo que vai brigar eternamente. As escolhas da nossa vida sempre... Irmãos, você quer ver uma coisa que eu, principalmente dentro de família, que eu acho horrível? É alguém que está indo num caminho errado e você fala assim: meu irmão, não faz isso, né? É minha vida, não se mete. Só que eu vou te dizer uma coisa: quando tu arrebenta a sua cara, quem segura é a sua família. Todo mundo quer fazer o que acha que dá na telha. Todo mundo quer tomar suas decisões. Mas quando explode, quem segura é pai, quem segura é mãe, quem segura é tio, é avó. É esses que seguram. Por isso nós temos que aprender a fazer boas escolhas. Porque a nossa vida, nós não a vivemos individualmente. Porque quando sofremos, vamos correndo para a saia da mamãe, do papai, do tio, das pessoas que estão em volta. Porque não temos condições de segurar sozinho. Então, antes da gente tomar uma decisão de fazer alguma coisa, pensa duas vezes se você tem estrutura para aguentar a rebordosa. Porque senão depois vai aparecer um menino. Eu fico nervoso quando eu escuto isso. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, não. Eu faço o que quer, então você vai segurar a bomba depois. Não é assim? Tem que ser, tu vai segurar a rebordosa, não vem depois chorar que não. Você não quer fazer o que quer? Depois que segure a gente, depois que segure a família, na hora, como diz o ratinho, na hora de virar os olhos, ai, é bom, né? Mas depois que vem a barriga, quem segura é a mãe, é o pai. Então a gente tem que começar a amadurecer. Saber que as nossas decisões, elas vão afetar as pessoas que a gente mais ama às vezes. Temos que aprender a pagar o preço das nossas decisões, e não jogar para os familiares para segurar no peito. Todo mundo quer a sua liberdade e seus direitos, mas eu não vejo ninguém querer os seus deveres. É igual o carro. Quando você compra, o carro dos outros é tudo ruim. Só falta falar: isso aí é museu. Mas quando vai vender, isso aqui tem. Até o que não tem, tem. Não é assim? Marca o vendedor, a marca sabe disso. O dos outros sempre é ruim, o nosso que é bom. Não é assim? Nossa, é 100% tudo. Então, queridos, a primeira coisa que eu vejo é isso. Que nós precisamos aprender a tomar decisões.
que também tomou a decisão de ir para o Egito. Tudo começou lá com decisões. E o filho dele, aquele que esteve com o Agar, o que causou? Se vocês veem guerra na Palestina hoje, entre árabes e judeus, dá graças a Deus por Abraão fazer isso. Porque ele venceu aquilo que Deus queria. Ele transpôs. Não. Ele quis fazer do jeito dele. Quer saber uma coisa? A mulher chega para ele, irmão, homem banana e mulher abacaxi. Já viu essa mensagem? Hoje na nossa sociedade, o que tem de homem banana e mulher abacaxi não é mole nome. Mulher abacaxi, porque é comparada com Jezabel. E homem banana, porque é comparada com quem? Com Acabe. Jezabel manipulava Acabe o tempo todo. Irmãos, o que tem de homem banana não é possível. Abraão foi banana. Sara falou: você quer saber de uma coisa? Eu estou dando para ser mole mesmo, não acontece nada. Na passagem do Egito, o faraó mandou aí a carta da gente, e ela está aí à toa, não faz nada para ninguém. É o seguinte, vai batendo com ela. Abraão é bobo, né? Você está mandando? Se você quer está mandando, quem sou eu para negar? Não é verdade? Naquela época tinha esse costume. Não vai mandar o seu marido sair com a garra, não, tá? E ó, ela crente que ia ser mãe. O que aconteceu? As guerras hoje. Tudo que você fizer tem consequências. Pesa o que você faz, porque tem consequências. Dizem que 70% do que você está sofrendo hoje, ou eu, é fruto da minha decisão no passado. 70%, só 5% é fruto do acaso. Então, há uma verdade inerente. Só que ele diz aqui, ó, olha comigo, no versículo 12: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho meu Senhor, terei ainda prazer? Sara só está pensando, né, na libido. Será que eu ainda vou ter prazer? Será que o meu velho ainda dá no couro? É difícil. Ei, não tinha Viagra. Não tinha. E outra coisa, o grande problema era Sara. Irmão, vocês não sabem uma. A mulher, deixa eu falar uma coisa para vocês. A mulher, depois que passa pela menopausa, ela diminui sensivelmente a sua libido. A mulher vai chegando aí a 70 anos, já em 60, já perdeu o fogo. 60, 70. Ela já não tem mais. Ainda mais quando é casada, desde 1900, molequinho, né? Ela já não tem mais aquele fogo. Eu vou te dizer uma coisa: o homem continua, ó, viril. Eu estou falando sério para vocês. O homem continua viril. É por isso que todo mundo fala assim: aquele velho de 60 anos, 70 anos, 80, safado. Passa de mulheres, ele ó. Você não vê uma senhora de 70 anos quando passa de mulher? Oh, meu Deus, caramba. Eu não, mas homem. Ou pode estar com ceia. Eu morei aqui em Olaria, tinha um senhor que já estava com 68 anos, por aí. Vocês conhecem, não vou falar o nome. Infelizmente, a garotinha lá no prédio, e ele pagava R$10 para fazer voyeur. Só para fazer voyeur. Então, o que acontece? 70 anos. Queria fazer voyeur. Já viu uma senhora de 70 anos fazendo voyeur? Ela não quer nem mais falar nisso. Ela não quer nem mais. Ah, para! A mulher, aliás, a mulher na sua vida toda, algumas não, tem umas exceções, mas a mulher na vida toda fica assim, tá com dor de cabeça, ah não, pô, já foi de novo, sempre questionando, sempre dando desculpa. Eu vou dizer, é uma teoria minha, tá bom? É minha, ó, tá filmando, é minha teoria. Eu ainda não fiz a pesquisa. Mas eu creio que muitos homens traem as mulheres
porque o restaurante em casa falta comida. Eu estou falando isso aí para vocês. Homem tem uma fidelidade terrível. Homem precisa ser saciado. A mulher, o homem tem que gastar de manhã até de noite para convencer de alguma coisa. E o namoro da rosa leva para onde? O homem não, irmão. Se a mulher falar, amor, ele, opa, agora é rápido. É rápido. É micro-ondas, ó. E a mulher, meu irmão, você tem que ser homem de Deus demais para um negócio desse. Se não for, até homem de Deus está tentando pé na jaca. Por quê, meu irmão? Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Uma mulher que, sim, a Bíblia diz, eu estou falando isso fundamentado da Bíblia. A palavra do Senhor diz, não vos negueis uns aos outros, para que o diabo não vos tente ficar no desejo sexual, a incontinência. E o diabo tenta mesmo. Ele usa a natureza que a gente tem, avassaladora. E aí nesse momento ele coloca logo a salada de entrada, o prato de entrada. E aí o cara, eu creio que muitas traições hoje são justamente porque as mulheres se negam aos seus maridos. É dor de cabeça. Eu vi um filme ontem, não vou contar esse filme não, mas é normal o filme. Ela falou assim, olha, você não pode tocar no meu corpo porque eu estou sendo amamentado. Aqui você não toca, porque é de fulano de tal, o nome do garotinho. O cara olhou para a cara dela assim. É coisa de mulher. Então eu digo, eu deixo para vocês mulheres, pelo amor de Deus, não deixa faltar alimento em casa. Não deixe teu marido para restaurante na rua. Faça o almoço e a janta para ele. E bem feito, pelo amor de Deus. Amém? Amém. Abraão vai lá e... Agora o que ele pergunta? Olha aqui. Disse o Senhor Abraão, por que riu Sara? Disse o Senhor Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que daria ainda a luz e sendo velha? Irmãos, Abraão riu também, sabia? Por que Deus não disciplinou Abraão? Porque Sara estava com aquele espírito de incredulidade desde o começo. Quem é uma pessoa também que não creu na promessa de Deus? Zacarias, em Lucas. Ficou muda até João nascer. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é a gente não crer naquilo que Deus prometeu para a gente. Ló abandonou Abraão. Ló sabia da promessa que Deus tinha dado, de dar toda aquela terra para Abraão, por isso o ia herdar também, só que estava demorando. O que ele fez? Meteu o pé. Promessa de Deus, meu irmão, geralmente é assim, você vai ficando sozinho. Poucos estão junto com você acreditando. Pô, se a mulher dele, que era a mulher, estava duvidando, imagine Ló. Por isso que Deus trata às vezes com o homem individualmente, né? Deus trata com o homem individualmente, fala para ele, é contigo, é com você mesmo. Deixa todo mundo de esquerda, mas você fica firme, porque eu fiz a promessa para você. E outra coisa, a bênção que Deus promete para a gente, a promessa dele para a nossa vida nunca é só para nós. Foi só para Abraão? Foi para a descendência. Amém? Porque Deus é um Deus egoísta. Deus quer abençoar a minha vida para que eu abençoe outros. Tem gente que quando recebe a bênção diz, é minha, ninguém tocou, passou a minha, hein? Meu irmão, não é isso não. Eu lembro quando Deus estava para comprar a casa onde a gente comprou, sabe? Eu, Bruna e Luciana. Aí uma vez o irmão chegou para mim e falou assim, nem sabia de nada disso, ele orando comigo, tu fica falando a Deus para que essa casa tão grande, mas Deus sabe o teu futuro, Deus está preparando um futuro para você e você precisa ter uma casa grande. Hoje não precisa nem dizer porquê, né? Lá em casa é uma tropa, né? Tem os vizinhos, né? São 8 pessoas morando. Então Deus sabe o futuro, Deus sabe o projeto que Ele tem para nós. Até a sogra. Né? Então a gente tem que observar que Deus
sabe o futuro, Deus é o Deus que conhece o futuro. E Ele, quando vai fazer uma coisa, Ele prepara a gente. Deus não fará nada sem revelar a seus servos, os profetas. Amém? Deus sempre diz o que Ele vai fazer. Quando é algo que vai mudar o curso do nosso caminhar. Olha o que Ele diz aqui. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Ou seja, por que ela está rindo? Para Deus alguma coisa é possível? O Deus que trouxe o mundo à existência, o Deus que criou tudo do nada, o Deus que se manifestou em carne, alguma coisa difícil para Deus? E eu queria que você trouxesse isso para a sua vida agora. O que você acha que é difícil para Deus? Sabe o que é uma coisa difícil para Deus? O que não está no plano dele para a tua vida. Isso é difícil para Ele. Tornar a lua quadrada. Porque Deus não é um Deus de incoerência. Quando você foi criado com um DNA estabelecido. Deus já conhecia o teu temperamento, a sua personalidade, o jeito que você ia ser, os seus potenciais. Então, Deus não é um Deus que é pego de surpresa em nada. Ele sabia. E Ele tem poder para levar o nosso ser a se tornar aquilo que Ele quer que nós nos tornemos. Através de quê? Experiências, acontecimentos de vida que vão mudando o nosso jeito de pensar e de ver as coisas. Irmãos, o que para você tem sido demasiadamente difícil? O que você tem falado assim? Rindo igual Sara, rindo igual Abraão. Olha aqui no versículo 15, capítulo 15. Capítulo 12. Dá uma olhadinha aqui, perdão. O 17, capítulo 17. Então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará a luz Sara com seus 90 anos? Ele também riu. E a minha pergunta para você nessa noite: por que você está rindo? O que para você é demasiadamente impossível? O seu casamento se restaurar de novo? O seu relacionamento conjugal? O que é demasiadamente impossível para Deus? Deus abrir a porta de emprego? Deus mudar essa situação que você está vivendo agora? O que é demasiadamente impossível para Deus? Queridos, se tem uma coisa que Deus quer ensinar a mim e a você, é aprender a colocar o eu para dominar. O que é isso, pastor? O eu? O eu é sua alma, é o seu ser. Você se lembra quando o salmista diz assim: porque está batida, ó minha alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei. O que ele está falando consigo mesmo? É o seu eu. Ela está batida, quem? A alma. Ela está desanimada. E ele diz assim: peraí, eu não vou deixar isso ter livre fluxo. Eu vou entrar no senhorio desse negócio. Irmão, você precisa administrar e gerenciar os seus pensamentos. Porque você tem uma coisa que é a autossugestão. O tempo todo você está parado. Você está pensando coisas que você nem gostaria de pensar, mas você dá livre vazão a isso. Nesse momento agora, coisas que você está pensando. O tempo todo. E geralmente esses pensamentos são sempre negativos, que você não vai conseguir, que Deus não está nem aí para você, que você tem lutado e não acontece nada. É necessário nós nos transformarmos nossa mente para a renovação da palavra de Deus. Amém. O que a palavra de Deus diz de você que tem que ser. Não é o que você pensa, não é o que alguém sugere na sua cabeça. Quando a gente dá luz, livre fluxo aos nossos pensamentos, ele nos domina. Você precisa desenvolver a capacidade de se gerenciar, se automotivar. Não fique dependendo dos outros te motivar. Se automotive pelo poder da palavra de Deus. Se você está passando por um momento difícil agora, pegue
Filipenses 3,16, se eu não me engano, que diz que tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar pela luta que eu estou passando agora, porque eu sei que essa luta, ela vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso que tem que invadir a sua mente. É isso que tem que tomar a sua cabeça. Não é que você está ficando velho, não é que você não sabe o que vai ser da tua vida. Tem gente que depois dos 40 anos fica: eu não tenho seguro, eu não tenho uma previdência, eu não tenho nada, Deus vai me abandonar. Eu vou dizer uma coisa para você, a palavra de Deus diz: sou velho, mas um dia eu fui moço, mas jamais vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Porque a maior poupança, o maior seguro que você pode ter é se entregar na mão do Senhor Jesus, porque Ele vai governar os seus dias. Se você tiver a possibilidade de fazer uma boa previdência, faça. Mas se você passou da idade, você perdeu chance, eu vou te dizer: Deus não vai te abandonar. Deus vai te sustentar. Porque, meu irmão, Ele cuida dos lírios do campo e veste de maneira bela. Ele alimenta os pássaros. E Ele diz, meu irmão, que Ele se preocupa muito mais comigo e com você. Deus, você pode me encontrar na rua. Se você é servo de Deus, se você confia no Senhor, daqui a 25 anos, você que está com 50 aí, não conquistou nada. Eu vou te dizer uma coisa: daqui a 70 anos eu vou encontrar você glorificando o Senhor pelos milagres dele na sua vida. Porque Deus é Deus de multiplicação. Graças a Deus. Deus pegou um povo que não tinha nada para comer, e com 7 pães e 2 peixinhos, ou 5 pães e 2 peixinhos, 5 pães, não tem problema, importante foi pouco, e multiplicou uma multidão. Tu acha que o Deus que supriu aqueles discípulos ali, gente que às vezes não tinha nem compromisso, tinha os discípulos, mas tinha multidão, tu acha que aquele Deus que supriu aquela multidão não vai suprir cada uma de nossas necessidades? Eu não estou falando de enriquecimento, eu não estou falando que você vai se tornar o Bill Gates, eu estou falando que você vai glorificar o Senhor na sua vida, porque Ele é fiel. Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com você, porque você é filho. Ele diz que filho que pede pão, Ele não dá pedra. Filho que pede peixe, Ele não dá cobra. Ele cuida. Meu irmão, minha maior poupança, meu maior seguro é estar na mão do Senhor, porque Ele é Deus que abre porta onde não tem. Deus, o que eu ouço de testemunho de gente que começou a dar dor aqui, Deus aposentou e hoje está na obra. O que eu vejo de testemunho de gente que do nada Deus fez passar num concurso de 60, 50 anos e hoje está aposentado ganhando seu dinheiro. Com esse testemunho, a semana passada, não, uns 3 meses, encontrei com um rapaz que faz jiu-jitsu com aquele show de cabelo branquinho, é senhor da minha idade, mas ele está mais acabado que eu. Mas ele falando: olha, eu estava com um problema de hérnia, eu fui no INSS, né? E eles me aposentaram. Eu pensei que ia vir uns 1000 e pouco, veio mais do que dobro. Falei: Senhor, tem gente que está pagando autonomia até hoje, não consegue nada, porque Deus é fiel. Você só vai, Deus só vai deixar, vamos dizer assim, de suprir. Ele não vai deixar de suprir, mas você só não vai chegar onde Deus tem para você os propósitos se você negligenciar o que está abrindo a porta para você hoje. Às vezes você tem condições de preparar alguma coisa lá na frente, você não prepara hoje. Ah, não dá para assim. Não é assim. Se você se jogar, ele está lá nos anjos para te segurar. Mas você não, eu vou jogar agora, ele dá o seu tempo. Você tem um navio. Mas se você não teve a possibilidade, irmão, fica tranquilo, porque Deus vai te abençoar. Quando eu olho para Abraão, eu vejo, Senhor, a nossa responsabilidade é de viver a cada dia. Deixa o mal de amanhã para amanhã. Não sofra. Tem gente com doenças psicossomáticas, tem gente cheia de enfermidade, gente com dor de cabeça. Quem tem sentido dor de cabeça aqui constantemente? Quem sente dor de cabeça constantemente? Ninguém tem dor de cabeça aqui. Geralmente são pessoas com problemas psicossomáticos, preocupados com que aquilo que nem aconteceu ali. Já está lá na frente. Esquecimento. Quem é esquecido demais? Eu também estou nesse meio, mas sabe o que é isso? A mente o tempo todo pensando até em coisa que não é nem para a gente pensar.
Ai, semana que vem. Meu irmão, a palavra do Senhor ensina isso claramente. Entrega a ansiedade ao Senhor. Ora a Ele, entrega a Ele. Aí eu não consigo. Não consegue porque você dá luz, livre invasão aos seus pensamentos. Já tem a pelear com Filipenses, tudo que é puro, tudo que é justo, boa fama, se alguma honra, alguma virtude existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Não passamos pela peneira de Filipenses. E a gente fica com medo do que vai acontecer amanhã. Ai meu Deus, se aquele avião cair. Já está sofrendo por antecedência. Basta a cada dia o seu mal. Viva hoje, aproveita hoje. Amanhã a gente não sabe se vai estar amanhã. Mas a gente não se permite descansar no Senhor. Eu creio que muitas das vitórias e das bênçãos que Deus tem para a nossa vida tem deixado de se concretizar, porque nós ficamos duvidando do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer em Tiago: não pense esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Ânimo dobre. Está muito bem agora, mas vem uma notícia, acabou o amor, acabou a alegria. É constante. Queridos, eu quero dizer para você: gerencie a tua ideia, gerencie seus pensamentos, gerencie tudo aquilo que tem vindo à sua mente para te paralisar. Joga isso fora. Não deixe que Satanás hoje, ele não aparece, ele manifesta em algumas pessoas, mas para nós que já conhecemos Jesus agora, você sabe o que ele faz? Ele usa pessoas para tentar nos paralisar com ideias na nossa mente. Ele lança pensamentos na nossa mente. Quer ver o que ele fez? Ele pegou Pedro. Jesus não morre não, Jesus. Você não pode morrer. E a missão de Jesus veio para isso. Graças a Deus Jesus morreu, senão nossos pecados continuariam sobre nós. E ele tentando dissuadir o mestre de não morrer. O que Jesus falou para ele? Aparta-te de mim, Satanás. Não é que Pedro era Satanás, não, mas Jesus sabia que quem estava sugestionando aquilo na cabeça de Pedro era Satanás que estava usando ele. Nós temos que filtrar isso aqui. Se dos primeiros 5 segundos você deixar fluir, alimentar, acabou. Você vai passar um dia todo arrebentado porque você não soube administrar a sua mente. Você tem coisas que vão acontecer daqui a... Basta cada dia o seu nome. Então a primeira coisa que eu queria ver com vocês é que Deus foi fiel com Abraão. Deus cumpriu a promessa dele. A sua descendência tomou aquela terra toda. E Deus ainda preveu que ele iria ficar 400 anos no Egito. Tudo que você está passando hoje de impossível, que você acha que é impossível, renova a sua confiança no Senhor. Porque Deus pode trazer à existência as coisas no estalar de dedos. Há pessoas aqui na igreja que passaram por experiências recentemente que nós não diríamos que ia acontecer, que ia haver algum tipo de mudança. E Deus entrou com todo o mover e transformou a água parada em vinho doce. Porque Deus é assim. Deus é fiel. Poucas pessoas, irmão, eu vou dizer isso para você. Há muita gente dentro da igreja que recebeu o selo do Espírito Santo, a promessa do Pai que começou lá com Abraão, pelo seu descendente Jesus. Recebeu a promessa do Pai. É nascido do alto. Mas não confia em Jesus. Tem medo de confiar. Só em Pegade, ele dizia que a relação com Deus você tem que se soltar, doar, o salto no escuro. Isso é fé. Quantos querem pular no salto no escuro? Poucos. Eu sei que ele morreu por mim, eu sei que ele é meu Salvador, mas olha, ele não, aqui não dá para mexer. Confiar em Jesus é isso. Temos muito medo de Deus ser infiel conosco. Mas existem outros ainda que se lançam na mão do Senhor. Senhor, deixe-me aqui, faz o que tu queres.
Deus honra, abre um continente. E outros veem Deus abençoar, mas eles não. Comigo não, Deus não vai fazer isso comigo não. Com ele fez, mas comigo não. Como se Deus fosse seletivo nesse aspecto. Como disse o mundo dá para ver o que Deus pode fazer na mão de alguém que se entrega totalmente a Ele. Essa frase é muito. O mundo dá para ver o que Deus pode fazer na vida de um homem que se entrega 100% a Ele. Queremos se entregar 30% para Deus, 25%, quem sabe 40%, mas 100%. Buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar todo o coração. Às vezes Deus permite uma luta no cristão para que ele perceba que nesse momento ele começa a orar, né? Começa a orar 2, 3 vezes ao dia, o dia inteiro ligado. Aí ele começa a perceber como ele estava longe de Deus. Aí você começa a orar, buscar a Deus e clamar, aí Deus resolve aquela situação e você esmorece de novo. Não é assim? Só um avivamento do Espírito Santo. Só um avivamento do Espírito Santo. Um sopro dele na nossa vida para nos inflar novamente. Aleluia.